paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco. Vamos a mais uma videoaula, agora a videoaula de número 10, lição número 10, 6 de setembro de 2020. Mas antes, deixe aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. É a lição bíblica, edição especial de jovens e adultos da CPAD, cujo tema é os princípios divinos em tempos de crise. Revista comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergsten. Lição número 10. Provai se os espíritos são de Deus. Texto áureo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, capítulo 6, do versículo 10 ao 14, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21, e também 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Leiamos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. O objetivo geral dessa lição é levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Objetivos específicos, então, nós temos, primeiro, destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Segundo, ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Terceiro, salientar que devemos julgar as profecias. Quarto, mostrar por que devemos julgar as profecias. E quinto, como devemos julgar as profecias. Então nós temos aqui como ponto central dessa lição número 10, o discernimento espiritual é essencial
para a saúde espiritual da igreja. Então, interagindo com o professor, diz que há espírito de erro atualmente, por isso nós carecemos, nós necessitamos do auxílio do Espírito Santo para reconhecer a verdadeira voz de Deus, porque nós estamos numa batalha espiritual, conforme nós estudamos na lição de número 9, as armas que o inimigo usa contra nós, contra os salvos do Senhor. Tá? Na introdução diz que nós, nessa lição, vamos estudar diferentes formas de ataque que o inimigo da obra de Deus usa contra os servos de Deus. E vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Tópico número 1, cuidado com os falsos profetas. Subtópico 1, os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Então isso aqui era importante. Ele diz, lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, que nós estudamos nas lições anteriores, né? Os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Então, por ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Lembrando que os samaritanos eram povos que tinham a religião misturada, eles adoravam a Deus, mas também adoravam a Deus pagãos, né? Era uma religião misturada que os samaritanos praticavam. Então, os judeus, eles recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam as visitas deles. Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos então procuraram influenciá-los por meio de profecias. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo para assim salvar a sua vida, conforme nós fizemos a leitura agora bíblica em classe. Então, o exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Portanto, devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. Então, nós temos aqui que os samaritanos, através de Tobias e Sambalate, eles subornaram profetas para amedrontar Neemias, que estava fazendo essa obra do templo. Então nós devemos tomar muito cuidado com os falsos profetas. Subtópico número 2 diz que Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. E ele assim o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Ele disse, um homem como eu fugiria? Então, tem profecia que a gente já começa a analisá-la logo de cara, né? Uma profecia para ele fugir. Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Então veja, uma profecia que estava contradizendo a palavra do Senhor. Só
sacerdotes que podiam entrar no templo, né? Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim, concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus, né? Na leitura bíblica em classe, que nós lemos, né, no versículo 12, nós observamos então, ele diz: e conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Então nós precisamos estar atento às profecias, comparando com a palavra de Deus. Resumindo esse primeiro tópico, então, ele diz: a palavra dos profetas era valorizada em Judá. Nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Então, toda pessoa, quando recebe um profeta, quando recebe uma profecia, é minha e é sua obrigação examinar a profecia, julgar a profecia, ver a procedência e ver se ela está de acordo com a palavra de Deus. O tópico número 2, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. Vamos ver isso no Antigo Testamento. O trágico exemplo relatado em 1 Reis, capítulo 13. Lá diz que um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto do altar queimando incenso. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Versículo 2. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. 1 Reis, capítulo 13, versículo 3. Então, quando o rei ouviu aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendessem o homem de Deus. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se e não o podia tornar a trazer a si. O altar se fendeu e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. Então ele profetizou e tudo aconteceu. E a pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída sã. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e não voltasse pelo mesmo caminho. Isso está lá em 1 Reis 13, verso 9. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo o filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou-o para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo havia lhe aparecido, havia lhe falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. 1 Reis 13, do 11 ao 15. O homem de Deus, agora falando desse profeta, não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. Então veja essa narrativa, né? E sucedeu que quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse, agora veja o que ele recebeu de profecia: visto que fostes rebelde à boca do Senhor, antes voltaste e comeste pão.
o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Primeiro Reis 13, 21 e 22. Depois de ter comido pão, voltou e no caminho um leão o matou, deixando-o prostrado na estrada. 1 Reis 13, 23 e 24. O velho profeta o recolheu e sepultou-o no seu sepulcro, chorando lágrimas, certamente de fingimento. Está lá nos versículos 26 ao 28. Então veja aqui a narrativa de um profeta que foi profetizar contra o rei, tudo aconteceu. Depois veio um profeta velho e profetizou o contrário do que Deus tinha falado com ele. Por isso ele perdeu a própria vida. Outro exemplo aqui, nos dias de Jeremias, havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra que Deus havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Vamos dar uma olhada nisso. Jeremias, capítulo 29, eu vou ler na linguagem de hoje, para nós ganharmos um pouquinho de tempo. Jeremias, capítulo 29, do versículo 21 ao 23. 29, do versículo 21 ao 23, diz assim: O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, falou contra Acabe, filho de Colaías, e contra Zedequias, filho de Maaseias, que estão usando o nome de Deus para anunciar mentiras. Deus disse que os entregará nas mãos do rei Nabucodonosor, da Babilônia, e que este os mandará matar diante dos olhos de vocês. Quando aqueles que foram levados como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia quiserem amaldiçoar alguém, vão dizer assim: que o Senhor Deus faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram assados vivos por ordem do rei da Babilônia. Isso acontecerá com Zedequias e Acabe, porque a sua conduta foi vergonhosa. Cometeram adultério e, contra a vontade de Deus, contaram mentiras em seu nome. Deus sabe o que fizeram e é testemunha contra eles. O Senhor falou. Então nós temos aqui dois profetas, Zedequias e Acabe, que se prostituíram e estavam pregando e profetizando mentiras em nome do Deus de Israel. Um outro exemplo no Antigo Testamento é quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe de Israel, que tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Eles eram pagos para profetizar, o rei pagava. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor? Porque o próprio rei Josafá identificou que aqueles profetas só falavam coisas agradáveis conforme a vontade do rei Acabe. E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías. Os que foram buscá-lo foram buscar Micaías e disseram a Micaías: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Então disse Micaías: o que o Senhor me disser, isto falarei. Como Micaías profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. Então veja que Micaías ele não se vendeu para profetizar o que o rei Acabe queria. Ele profetizou aquilo que Deus determinou. Um outro exemplo no Antigo Testamento, ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar
alguns sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Jeremias 5 e o versículo 31. Eu vou ler na linguagem de hoje para ganharmos tempo. Jeremias capítulo 5 e o versículo 31. Abra sua Bíblia. Diz assim: os profetas não falam a verdade, e apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo, e o meu povo gosta disso. Porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? Então, alguns profetas estavam profetizando em conluio com os sacerdotes para dominar o povo. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdades anunciadas por Jeremias. Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e seus ensinos heréticos. Nós já vimos aí Jeremias, mas vamos dar uma olhada em Jeremias 23 e o versículo 11. Jeremias 23 e 11, que diz assim: o Senhor diz, os profetas e os sacerdotes não querem saber de mim. Eu os peguei fazendo mal no próprio templo. Os caminhos que eles seguem são escuros, e neles será fácil escorregar. Eu farei com que eles tropecem e caiam. Farei com que a desgraça venha sobre eles, pois está chegando o tempo do seu castigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olha o versículo 13. Eu vi os pecados dos profetas de Samaria. Eles anunciaram mensagens em nome do Deus Baal e desviaram Israel, o meu povo. Então veja que Moisés, Jeremias e Ezequiel, eles combateram os falsos profetas e juntamente os seus ensinos heréticos, as suas mentiras em nome de Deus, mas na verdade eram mentiras. Isso nós vimos exemplos no Antigo Testamento de falsos profetas. Agora veremos os falsos profetas no Novo Testamento. Primeiro, letra A, Jezabel. Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Está lá em Apocalipse 2, do versículo 20 ao 23. Então, essa falsa profetisa, estava levando aquela igreja à idolatria, à prostituição. Um outro exemplo, a Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Vamos ler Mateus 24, versículo 11. Estarei lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Mateus 24 e 11 diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No versículo 24, Jesus também continua dizendo: porque surgirão falsos profetas e falsos cristos, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, ou seja, enganaria até os salvos, Então nós temos que tomar cuidado. O espírito do anticristo estará operando grandemente. 1 João, continuo eu na Bíblia de Estudo Pentecostal, 1 João
capítulo 2, versículo 18 diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. No capítulo 4 aqui de 1 João, versículo 2 e 3 também fala: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então veja que o espírito do anticristo, os falsos profetas já estão no mundo e há muito tempo. Vimos no Antigo Testamento, agora estamos vendo no Novo Testamento, e principalmente quando se finda a era da humanidade na Terra, né? Um outro caso aqui que ele fala: e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. E aí Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então o diabo, ele estará usando intensivamente os falsos profetas com sinais e prodígios de mentira. Então vimos aqui os falsos profetas no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Vimos os samaritanos tentando enganar Neemias e Neemias examinando a profecia. Resumindo esse tópico 2, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. Portanto, é preciso discernimento espiritual para não cair no engano. Todos nós devemos ter o Espírito Santo e ele nos ajudará a discernir os falsos profetas e as falsas profecias. Tópico número 3. Devemos julgar as profecias. Subtópico 1. Deus quer que a sua igreja, quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. Vejamos isso 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. O conselho bíblico para nós é: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Profetizar é pregar a palavra de Deus, né? E se deixar ser usado por Deus para profetizar a igreja do Senhor. Subtópico número 2, o despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedades de línguas e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário
que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias. Não sei se você observou que o tempo inteiro aqui o julgamento é da profecia e não do profeta, da pessoa, né? O julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta em 1 Tessalonicenses 5 e o versículo 19, que nós vamos ler agora. 1 Tessalonicenses 5, 19, nós estávamos lá, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 19, diz assim, 5:19, 5:20, né? Não desprezeis as profecias, né? Não desprezeis as profecias, examinai tudo. Então é para examinar as profecias, né? Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Conforme o ensino do apóstolo Paulo, nessa referência, né, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, são consideradas anátema, ou seja, amaldiçoada, pois tem o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Então, toda profecia, ela tem que corroborar a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que corroborar, tem que confirmar, né, a profecia. Nós temos que examinar a palavra. Resumindo esse tópico 3, devemos julgar a mensagem profética, pois nenhuma está isenta de exame por parte da igreja. Então, toda profecia precisa ser julgada, examinada, avaliada à luz da palavra de Deus. Tópico número 4. Por que devemos julgar as profecias? Subtópico 1. Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Nós já lemos agora 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. E também 1 Coríntios 14, 29. Que nós já vamos dar uma olhada primeiro aos Coríntios 14, 29. Estou lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal da nossa CPAD. 1 Coríntios 14, 29, está escrito assim: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, os outros avaliem, Então, a palavra de Deus manda julgar a profecia. Segundo, porque devemos julgar as profecias? Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Vejamos, mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 13, a elegia do amor, do versículo 1 ao 3, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então é isso que ele está dizendo aqui.
que a transmissão da mensagem ela pode ser comprometida por causa do instrumento. Porque devemos julgar as profecias? Número 3, porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa para quem se está profetizando, pode haver o perigo de que a sua opinião pessoal venha a influenciar o conteúdo da mensagem. A Bíblia diz que tem a palha com o trigo, Jeremias 23, 28. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. Temos na Bíblia um exemplo, quando o profeta Natã entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi. Segundo Samuel 7, 2. Vamos dar uma olhada? Segundo livro de Samuel, capítulo 7, e o versículo de número 2. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 2. Estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal. Segundo Samuel, capítulo 7, e o versículo 2, que diz assim: disse o rei ao profeta Natã: ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Versículo 3. E disse Natã, o profeta, ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então o profeta aqui estava profetizando, mas ele sabia o que o rei queria fazer. Segundo Samuel, capítulo 7, do versículo 4 ao 6. Agora olha o que Deus faz. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhum habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Então veja que Deus mandou que ele corrigisse, mandou o profeta Natã corrigir a profecia que ele tinha dado ao rei Davi. Bom, por quê? Porque houve conhecimento prévio dos fatos, né? Ele não recebeu a revelação de Deus, né? Ele se baseou naquilo que ele já conhecia. E por que devemos julgar a profecia? Porque existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Vamos dar uma olhada nisso. 1 Reis 22, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo de número 7. 1 Reis 22 e 7 diz: disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Versículo 11. E Zedequias, filho de Naana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios até de todo o consumir. Versículo 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Versículo 21 ao 23. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? Versículo 22. E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Então veja que estamos falando da aliança de Acabe com Josafá,
e os profetas então estavam profetizando aquilo que Acabe queria ouvir, né? Eles estavam sendo influenciados por espíritos malignos, espíritos disseminador de mentira. Vamos ao então, resumindo esse tópico, devemos julgar as profecias porque a palavra de Deus mostra que os que profetizam são sujeitos à falha, podem ter conhecimentos prévios dos fatos ou estarem sob a influência maligna. Vamos ao tópico número 5 e já estamos terminando. Como devemos julgar as profecias? Primeiro, examinando as escrituras. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo, né? Amós 7:7, ele fala sobre isso. Vamos dar uma olhada nesse profeta do Antigo Testamento, um dos profetas considerados menores, por causa da quantidade de capítulos. Veja aí Amós, capítulo 7, e o versículo de número 7. Oséias, Joel e Amós. Amós 7:7. Diz o texto da seguinte maneira, Amós 7:7. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Versículo 8. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Então veja aqui a questão do prumo. A palavra de Deus, ela é perfeita. Salmo número 9. Salmo, você sabe, não tem capítulo, eles são numerados. Salmo de número 9, e o versículo, e o verso, melhor dizendo, verso número 7. Salmo 9, não, Salmo 19 e o verso 7. Salmo 19, verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, examinando a palavra, nós temos o prumo para julgar a profecia. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, ela está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1 e o versículo 8, ele diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, como é que nós devemos julgar as profecias? Examinando a palavra de Deus. Segundo, através do dom de discernimento de espíritos. Espíritos aqui com letra minúscula, né? A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este dom, o dom de discernir os espíritos. Vejamos isso em João 7 e o versículo 17. Vocês estão ouvindo aí um barulhinho, alguém está martelando, algum trabalhador, né? Está aí, resolveu trabalhar enquanto nós aqui trabalhamos, né? João 7,17 diz: se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ou seja,
é necessário ter discernimento. 1 Coríntios 2:15, né? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Então aqui está falando da importância de você ter o discernimento espiritual. Filipenses capítulo 1, versículo 10 diz: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Então aqui a questão do discernimento espiritual. Então, quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo a reconhece. 1 João, já que estamos aqui pertinho, 1 João capítulo 1, 1 João 1, verso 5 diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Então aqui a importância de estarmos na luz, estarmos na palavra, para termos um bom discernimento espiritual. Todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, conhece e pratica a sua palavra e tem comunhão uns com os outros, que é o versículo número 7. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Desse modo, o espírito de mentira não o engana com suas falsas profecias. O crente que é uma ovelha do Senhor conhece sempre a voz do seu pastor. Está lá em João 10:4, palavras de Jesus. E a noiva conhece a voz do seu amado. Cantares de Salomão 2:8 e também capítulo 5, verso 2. Para terminar, como devemos julgar a profecia? A profecia se conhece pelo seu sabor, né? Jó 6:6, 12:11. Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Compare, por exemplo, aqui agora é questão de fonética, cibolete e chibolete. Está lá em Juízes 12:6, né? Então você conhece o sotaque, você conhece o sabor da palavra que é falada pelo profeta. E finalmente, os que são perfeitos têm, em razão de costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Isso está em Hebreus 5:14, fala de maturidade espiritual. Aquele que anda com Deus, que vive em oração, vive lendo a palavra, tem comunhão com o céu, esse não é enganado por nada nem por ninguém. Resumindo o tópico 5, então, podemos julgar a profecia por meio das escrituras sagradas e do dom de discernimento de espíritos. Você tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Então, nós devemos ser sensíveis a toda profecia, ouvir, examinar e julgar se ela está de acordo com a palavra de Deus e se ela vem de Deus. Então, provai se os Espíritos são de Deus é o tema dessa lição número 10. Um abraço apertado, Deus te abençoe, te guarde, abençoe sua família e esteja conosco no próximo vídeo, a lição número 11. Deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.